Olá, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais esse momento que é da aula, né? Que é a aula de língua inglesa, que é produção de texto e leitura, leitura e produção de texto. Duas coisas que eu comento sempre, que a língua inglesa e o ensino da língua e você compreender a língua, ela sempre tem as 4 habilidades, né? Que é a questão de ouvir, falar, escrever e ler, né? Speaking, reading, listen and writing. Então, essas 4 habilidades, elas estão dentro no processo de ensino-aprendizagem, elas estão concomitantes. Então, se eu faço reading, eu tenho o speaking, do speaking eu levo para o listening, do listening eu levo para o speaking, do listening eu levo para o writing, do writing eu levo do reading eu levo para o writing e assim por diante. Então, todos esses processos eles estão interligados. Então, o que acontece? A Simone entrou agora. Simone, você está me ouvindo? Alô, você. Simone, depois escreve aqui para mim se você está nos ouvindo. Está entrando ainda. Então, nesse processo sempre, né? A língua, ela é um processo dinâmico. Língua inglesa, qualquer língua, né? Na verdade. E aí, quando a gente faz esse olhar para a língua inglesa, então dentro do nosso curso, a língua ela é quebrada em partes, mas a gente não pode esquecer que essas 4 habilidades elas estão sempre ali em concomitância, né? E aí, vou aqui compartilhar minha tela, que eu não compartilhei ainda, que a professora ela tem que fazer as coisas por partes. Primeiro, ela faz o quê? Primeiro, ela põe para gravar, porque senão ela esquece. Depois, ela põe para compartilhar, porque senão ela também esquece. Eu até fiz aqui a ordem da coisa, né? Porque a professora esquece muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. É a idade. A idade é uma coisa, uma loucura. Então, nessa disciplina, então, vocês são bem afortunados, na verdade, né? Nesse semestre, vocês têm 2 disciplinas de língua comigo, que é a introdução à língua inglesa e essa disciplina que é a leitura e produção de texto em língua inglesa. E vocês têm ainda a disciplina de didática. Uhul, eu falei, até comentei com a professora Margarete, uhul, overdose da Toyota, né? Aí vem estágio e tudo. Eu falei, gente, os alunos vão ficar muito bravos comigo desse jeito. Eu falei, não aguento mais essa professora. Vão fazer até o abaixo-assinado. Falando assim, eu não quero mais saber dessa professora até o final do curso. Né? Porque vê tantas vezes, mas eu me comprometo a tentar fazer as aulas, que as aulas sejam de formas pelo menos diferentes ou complementares em suas discussões também, né? Bom, então vamos lá. Lembrando que a estrutura, então, primeiro ponto, né, a estrutura da disciplina é semestral, né? Então, vocês são... Carola e Sara, só me alerta aqui, vocês são do segundo semestre, né? A professora não tá muito doida, não, né? É isso Eu mesmo, sou do né? quinto. Você é do quinto? É que eu quase nunca consigo participar das aulas, aí eu tô aqui na sorte. E aí, o que acontece? A Sara também é do quinto. Ué, a professora tendo um colapso agora. Será que tem alunos de quinto também? Nossa, gente. Tô doida. Bom, não importa. Não importa, tá tudo bem. Vamos lá. Então, a estrutura da disciplina são a O1, que são as 4 atividades, né? Cada atividade tem um valor máximo de 1 ponto. E a O2, a avaliação final da disciplina, que ela tem a nota máxima de 6 pontos. A estrutura, ela é essa estrutura semestral, né? Então, até mandei mensagem aí para muitos de vocês falando que, olha, cuidado, né, com prazo da atividade 1 e 2, atividade dissertativa e atividade que é a atividade objetiva 2, dando esse alerta de, olha, não esqueçam da atividade essa, elas ficarão até abril
Entretanto, contudo, somos seres humanos, né? Cabe a mim ficar alertando que vocês, por favor, façam, não esqueçam, né? Porque a lei de Murphy, ela acontece com todo mundo, né? A lei de Murphy é o quê? Eu tenho tempo. Quando você vê, o tempo passou e já está na véspera do negócio. E naquele dia que você agendou para você fazer a sua aula, fazer a sua atividade, a internet parou. Lei de Murphy. Acontece com todo mundo. Então, só para vocês tomarem cuidado, né? Sobre as entregas das atividades. Bom, um outro ponto importante também é a CPA. Então, a CPA, o que é? A Comissão Própria de Avaliação. E ela auxilia no quê? No processo avaliativo, né? Do coordenador, do professor. É bem isso, Sara. Colocar as datas visíveis ali ajuda pra caramba isso, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho várias datas aqui, né? Eu comento que o fundo é um fundo neutro e quando olha aqui parece um organograma, que eu olho às vezes e falo assim, nossa senhora do céu, como é que eu me organizo nisso aqui tudo? Né? Tem um quadro aqui na frente que eu faço um organograma também de todas as datas, para não perder nada. Eu tenho tudo, gente. Tem calendário, tem agenda, tem plano, tem não sei o quê, tem agenda do celular. É uma loucura. Então, voltando da CPA. A CPA ela auxilia nesse processo, né, de avaliar o professor, avaliar o coordenador e avaliar a instituição também. E o que nos possibilita, né, melhorias, né, também saber se a gente está tendo boas práticas. Então, isso para nós, professores, é extremamente importante. Então, por favor, não esqueçam de fazer a CPA, não esqueçam de fazer a CPA, por favor, não esqueçam de fazer a CPA. Plano de ensino. Vou falar um pouquinho do nosso plano de ensino, né, dessa disciplina. Então, a ementa, o que é, né? A disciplina aborda os estudos da língua inglesa por meio de leituras e reflexões críticas de textos autênticos de diferentes fontes e gêneros textuais. Promove o desenvolvimento de habilidades em língua inglesa por meio de atividades integradas, compreensão e produção oral e escrita, leitura, interpretação e produção de textos literários e não literários, tradução e associação de tradução de textos e músicas e discussão de temas transversais. E os objetivos macro da disciplina, né? Desenvolver a capacidade de reconhecer e produzir em língua inglesa atividades de compreensão e produção oral e escrita, ler e compreender textos literários e não literários, tais como poemas, charges, contos, fábulas, filmes, peças de teatro, música, entre outros, traduzir e associar termos em inglês e português, e discutir os temas transversais, como arte, cultura, ética e cidadania, sociedade, higiene e meio ambiente, de modo transdisciplinar ao longo das aulas, por meio de filmes, músicas, figuras e tópicos em debate, ora em língua estrangeira, ora em língua materna. Então, sempre durante o decorrer, né, das nossas aulas, eu vou tentar trazer um aspecto para que a gente possa refletir como esse aspecto ele volta no processo de ensino-aprendizagem, né? Porque hoje o que eu percebo quanto área, né? A área da língua inglesa, vou trazer dessa forma. Existe uma demanda muito grande de contratação de professores de língua inglesa e essa é a primeira observação. E a segunda observação é que o que a gente ensina na escola, de alguma forma, parece que ela é desinteressante ao estudante. Não porque você esteja trabalhando com a gramática, né? Porque a gramática ela faz parte. Mas mesmo quando você leva algo que é muito diferente, o aluno ele também está desinteressado dessa área, da área da língua inglesa. Então, eu vou tratar um pouco das estratégias, o que é possível da gente pensar de estratégias para a sala de aula, pensando nesse contexto de educação básica que a gente tem. De uma demanda que você às vezes tem uma turma que tem alunos que sabem muito,
tem alunos que não sabem nada. E tem alunos que falam que sabem muito, mas não sabem nada também, né? Então, eu vejo esses 3 públicos dentro da sala de aula. E quando a gente trabalha com adolescentes, né, a gente percebe que existe uma... todo mundo foi adolescente, né, gente? Então, tem aquela coisa assim, eu sei mais que, né? Então, vou fazendo aí da forma que eu acho que e eu sei mesmo, né? Não preciso de você. Você tá falando em algo que, enfim, sei lá. Tem muitos poréns, assim, nessa faixa etária, e é bem a faixa etária que a gente pega de curso, né? De processo de ensino-aprendizagem, etc. Bom, vou disponibilizar para vocês também, a partir da semana que vem, um material complementar ao nosso conteúdo, que é mais, assim, uma possível prática para que vocês possam trabalhar os conteúdos, né? Então vou passar uma ferramenta que vocês podem utilizar em outros contextos para auxiliar no processo de leitura, no processo de fichamento de um texto, né? E falando um pouco das questões dissertativas, não é questão dissertativa, tem questões, e é randômico, né? Para cada um, a questão, ela randomiza, então pode ser que venha propostas diferentes para vocês. E a primeira, uma delas, né, é da questão de inferência, né? Então tem um texto, e aí esse texto faz a leitura e faz algumas perguntas, né? Algumas trazem ali algumas sugestões de inferências possíveis. O que são inferências, né? São pressuposições, são afirmações que pode ser ou não. E aí o texto, a questão, ela vem questionando e vem trazendo qual dessas informações elas são possíveis conforme a leitura do texto, né? Então esse texto é um texto que é uma reportagem que fala sobre o carro, né? Enfim, tem todo esse processo de leitura. O segundo são os marcadores, né? Que são os marcadores discursivos, e aí tem uma sequência de frases, né? De parágrafos, de orações. E aí você tem que colocar essas orações numa determinada ordem para que elas tenham sentido, e tem que colocar determinados marcadores discursivos. Eu vou acabar falando nessa aula sobre os marcadores, sobre a inferência, enfim. Então, essa é uma outra questão. E essa é a terceira também que está disponível para vocês, que é a leitura por meio do scanning, né? Que é fazer a leitura do texto e listar os riscos apontados por estudos na reportagem, né, acerca do uso do telefone celular. Então, essa é a terceira questão dissertativa. Então, como o sistema ele randomiza, pode ser que venha cair uma ou outra, vai depender de cada estudante, assim, tá? Bom, e tem o fórum de discussão também, né? O fórum de discussão eu trago lá a BNCC para a área da língua inglesa, especificamente. E aí tem uma professora que ela fala sobre a BNCC e como a BNCC atende a proposta de língua inglesa. Tem um vídeo meu introdutório falando sobre a importância da BNCC dentro dos contextos escolares. E tem lá o recorte, né, que é a BNCC no ensino médio. Então, qual que é a proposta desse fórum, né? Observar quais as competências dentro da BNCC no ensino médio que compreendem a área de leitura e produção de texto, e sugerir uma possível prática, né, diária para essa competência. Hoje, o que eu vejo num contexto maior? Qual que é a nossa maior dificuldade de fazer a leitura da BNCC? Não é fazer a leitura da BNCC, né? Não é fazer a leitura do documento,
é você pensar em como determinada atividade ela está dentro da BNCC. E a gente faz um processo meio que inverso, né? Inverso não, correto, que seria eu leio a BNCC e da BNCC eu crio alguma coisa, só que eu tenho que fazer um processo inverso. Eu tenho que virar. O que é esse processo inverso? Eu faço o quê? Eu vejo determinada prática e essa prática eu levo para a BNCC. Então eu escolho, né, uma já vamos falar, Caroline. Eu vejo uma determinada prática e a partir dessa prática eu vou adequando ela para a BNCC, vendo como a BNCC atende ou não isso. Então, primeiro eu conheço o documento, faço a leitura dele, listo, beleza. E olho as possíveis práticas e vou fazendo um encaixe. Então, e normalmente a gente faz da BNCC para atividade. Não, é sempre da atividade para a BNCC. Isso ajuda muito no processo de construção das nossas aulas, né? Então, é nesse processo que a gente vai trabalhar nesse fórum de discussão. E é legal porque a gente vai trabalhando algo mais prático, né? Algo mais lúdico. A gente vai trazendo ali mais mão na massa, né? A Caroline traz, é muito difícil abordar adolescente. Eu não sei se é o adolescente ou é o adolescente atual, Caroline. É assim, eu vejo que... vamos lá então, né? Eu vejo que o nosso adolescente atual, ele é um adolescente que ele conhece muita coisa, ele tem muitas opiniões, mas ele não consegue se colocar dentro daquilo. Não sei se eu me fiz entender, mas ele não se sente pertencendo a determinada sociedade. Então, a gente atualmente, né, eu já tinha percebido que há alguns anos os nossos adolescentes estavam se tornando meio que máquinas reprodutoras. O que são máquinas reprodutoras? Elas são máquinas reprodutoras ideológicas, né? Então, elas trazem determinados discursos, entretanto, elas não compreendem esse discurso, né? Elas não conseguem se ver inseridas nesse contexto. E aí eu comentei, né? Eu estava no semestre anterior, eu estava dando aula peguei algumas aulas na ETEC, tudo, e eu tive contato, né, com jovens. E aí o que acontece? Eu percebo que esse jovem tem dois públicos, né? Tem um jovem que ele tá ali, ele sabe que ele tá ali, ele tá para aprender, ele quer fazer, e tem aquele que liga o botão do F e vai, né? Eu não vou falar a palavra, porque vão falar que a professora fica falando palavrão toda hora, e não é verdade. Mas é isso, né? Então você tem ali, ele liga o botão do F e vai o ano inteiro. E não tá nem aí. Você pode suar a camisa. Você pode, assim, sabe, ficar nua na sala. O aluno não tá nem aí para você. Não tá ligando mesmo. Por quê? Porque parece que a escola se tornou chata, né? A escola se tornou um meio social, a escola... Então, você desvalorizou muito essas relações existentes dentro da escola, né? Você tirou como se tirasse o compromisso do estudante de estar nesse ambiente. Então, é bem isso. Então, o aluno está na sua sala, ele não está na sua sala, ele pode ir ou ele não pode ir. Quer dizer, pois é, o que mais tem nas escolas, em todas as instituições escolares, né? Esse aluno que liga o F e vai porque tem que estar lá. E fica em responsabilidade ao professor para... a Simone está sem som. Não sei o que pode acontecer. Não sei o que pode estar acontecendo. Alguém tem alguma sugestão aqui para Simone? Ela falou que está me vendo, mas está sem som. Não sei se tem alguma configuração de entrada. Ok. Enfim. E aí, então, o que acontece? Se você tem esse aluno em que ele
ele deixa. E o professor fica preocupado, será que é minha prática? Será que é... Mas não é, né? Porque você percebe que outros estudantes, eles vão tendo aprendizagens significativas. E alguns realmente não querem. Então, esse público, ele está nesse contexto, né? E eu acho que a gente tem que ter mais momentos de troca em relação a isso, né? Falando um pouco sobre como esses processos eles têm acontecido dentro das áreas específicas, né? Para poder realmente fazer diferenças. Ixi, e aqui. Algumas reflexões, né? Então, algumas reflexões no nosso e-book, tá? Então, no nosso e-book tem lá uma premissa que eu acho que é bem importante nesse e-book 1, que é a leitura é uma habilidade que faz parte do nosso dia a dia e nos é apresentada das mais diferentes variadas formas. Fato. Livro, jornal, cartaz, mensagens de e-mail, mensagens de texto, entre outras. E para que eu possa compreender determinados significados, eu tenho que ter um conhecimento prévio. Por quê? Porque a partir desse conhecimento prévio, eu faço as inferências, eu vou observando determinadas informações e eu consigo fazer o entendimento da leitura do texto no todo, né? E quando eu faço a leitura de algo, não é a leitura do texto escrito somente, mas é a leitura de tudo, imagem, é uma propaganda, tudo isso ele tem um determinado significado. Então, sempre nessa habilidade, para que eu me torne um leitor proficiente, eu preciso ter o quê? O conhecimento prévio às inferências. Quando a gente tem aquela experiência, né, na língua, do ensino de língua que a gente chama de warm-up, que é o esquenta, né? Eu falo que é o esquenta, que é você fazer o quê? Você dá um determinado, você dá um start naquela discussão, você começa a fazer que ela traga determinadas inferências possíveis sobre determinado tema, para que eu possa fazer a inserção da atividade, que é a leitura, ou mesmo o listening. Então, para que se tenha esse processo, então o estudante ele consiga fazer determinado entendimento de determinado texto, não é? Então, o que se percebe hoje? Hoje as nossas leituras elas são muito dinâmicas e imagéticas, né? Então você tem para as áreas, né? Você percebe que muitas pessoas elas fazem uma leitura, às vezes que é uma leitura incipiente. O que é uma leitura incipiente? É uma leitura em que não tem o aprofundamento. E esse não ter aprofundamento, esse não aprofundamento de. Já vou responder, Caroline. Esse não aprofundamento, ele leva uma leitura do acho, do achismo. A Caroline ela faz essa pergunta assim: esse conhecimento prévio é a questão do letramento? Não. Também. É não e também. Vou explicar o porquê. Vamos lá. Se eu penso na faca, o objeto faca, tudo bem? Eu ensino que a faca ela serve para quê? A faca ela é um objeto que corta, né? E ela serve para cortar alimentos, passar manteiga e etc, etc, etc. Você tem os usos, né? E aí, imagina que nessa leitura incipiente, eu não faço alerta que uma faca ela corta uma pessoa. Eu não dei um determinado ponto. E eu vou adquirir por meio da experiência que a faca ela corta pessoas. Tudo bem? Por meio da experiência. Então, esse conhecimento prévio seriam aquelas coisas, aquelas primeiras premissas que você tem sobre algo. Só que essas premissas elas podem ou não ocorrer dentro de um determinado contexto.
O letramento, quando a gente fala do letramento, é assim, eu observar que... Vou pensar aqui. Eu ler lá a linha do metrô. A linha do metrô vermelha vai de uma estação para outra. Eu compreendo e entendo que cada uma das letras ali, né? E compreendo a forma de utilização, o que elas significam. Isso é mais o letramento. Então, é como se a alfabetização tivesse ligada ao letramento e a leitura ao conhecimento prévio. E é o leitor proficiente, tudo bem? Então, apesar de ser duas áreas, elas são, no nosso cognitivo, elas são simultâneas, porque eu não consigo, né? Eu não consigo fazer uma leitura proficiente se eu não sou alfabetizado e letrado, se eu não tenho letramento. Tudo bem? Aí eu não consigo fazer uma leitura proficiente. Então, todas essas coisas elas dependem para uma leitura de um texto. Então, quando eu vou na escola, né, que você tem uma criança que ela está sendo alfabetizada, ou que ela não teve alfabetização, em que ela vai gaguejando, para quem dá aula de língua inglesa consegue pegar muito bem quando a criança ela não é letrada, ela não foi alfabetizada direito, porque ela não consegue compreender a língua estrangeira. Isso é algo muito importante. Por quê? Porque eu, enquanto ser social de uma determinada língua, eu sempre vou aprender uma segunda língua, uma terceira língua, mas eu vou trazer para minha língua materna. Se na minha alfabetização teve algum problema nessa alfabetização, eu não consigo aprender uma segunda língua. Eu tenho muita dificuldade. Tudo bem? Então, isso é legal também da gente perceber. Então, quando ele faz uma leitura, a gente fala muito das palavras cognatas, né? Ele não consegue perceber as cognatas porque ele também ele não consegue perceber a língua materna dele. Olha que loucura, gente. A gente sempre fala, né, que o aprendizado de uma língua, ela não depende de outra, entretanto ela depende, né? Bem assim, dicotômico, bem sussuriana. Então, conhecimento prévio é isso, você tem uma determinada informação sobre. Eu vou trazer um outro exemplo aqui, Caroline, que talvez te ajude bastante a compreender isso num contexto, né? Eu lembro que numa determinada turma, numa determinada época, eu levei uma charge do Garfield para a escola, né? Comunidade da Zona Norte de São Paulo, uma comunidade, né, uma escola bem carente, bem no meio da comunidade, então eles não tinham determinados conhecimentos prévios, né? E eu levei essa charge e perguntei, né, tinha lá a charge e tal, e aí eu falei, quem é o Garfield? E coloquei lá a sequência, né? Ele é irônico, ele é não sei o quê, não sei o quê. Teve um estudante que falou que ele era um gato bonzinho. E o Garfield não é um gato bonzinho, né? Isso já é uma premissa, é um conhecimento prévio, percebe? Só que a gente também aprendeu isso, tá? Para aquele estudante que ele não tinha o conhecimento prévio, ele interpretou que aquele texto era um gato bonitinho, gordinho, que gostava de lasanha. Tudo bem? Então, só para a gente entender como é que o conhecimento prévio ele acontece e que ele não é algo comum. Todo mundo tem. Não, não existe isso. Então, pode ser que o estudante saiba, pode ser que não. E na dúvida, eu sempre, na prática de leitura e produção de texto, dentro dos contextos do ensino de língua, eu sempre faço um warm-up. Por isso que eu tenho lá a conversa inicial sobre determinado tema. Tá bom? Bom, então, a partir, né, do conhecimento prévio das inferências, né, eu posso fazer previsões sobre as possíveis ideias do texto, né?
adivinhar algumas coisas antes da leitura efetiva, né? Então, eu faço o quê? Eu olho o texto, né? Eu brinco que nós somos visuais. Somos visuais, né? E quando nós estamos dentro de um contexto... deixa eu pegar um material que seja mais bonitinho. Não tenho, né? Para variar. Tenho. Mentira, tenho aqui. Quando nós somos... O nosso aspecto leitor, ele é muito tátil também, né? Ele é muito visual, ele mexe muito com os nossos sentidos. Tanto é que vocês devem ter alguém muito louco que dá uma cheiradinha nos livros. Alguém conhece alguém assim que dá uma cheiradinha no livro? Nada contra, viu, gente? Nada contra. Se tiver alguém aqui, por favor, não tô sendo contra de forma nenhuma, mas é meio estranho. Para mim é, né? Dá uma cheiradinha no livro. Dá até um negocinho no nariz. Nós somos extremamente visuais. Eu falo que quando eu vou no aspecto leitor, eu preciso ter a parte tátil, né? Então, eu preciso ter a imagem. Então, o que acontece? Primeiro, então, tá aqui um livro, né? Que é o do professor Sidney Nogueira, que é de Intolerância Religiosa, da coleção Feminismos Plurais. E aí você tem... Então, quando você vai na banca, que é na banca da livraria, na banca, né, do compra online, primeira coisa, você olha a capa, aí você faz aquele... a nossa mão, ela tem que fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque eu avalio se tem imagem, quantas páginas tem, eu faço a leitura de quantas páginas tem. Depois eu vou para o verso, né? Eu faço essa leitura aqui, depois é que eu vou olhar aqui o mesmo aspecto inicial. Então, nós somos, né? Eu cheiro livros, mas os novos. Tem gente que cheira os do sebo também, viu, Caroline? Eu conto, eu falo, eu já vi. Nada contra também, né? Cada um cheira o que quiser, né? Mas acontece também. Então, só para gente ter essa noção, né, gente, que nós somos pessoas que precisamos dos nossos sentidos nessa leitura proficiente. Então, eu faço uma leitura de um todo. Eu faço uma leitura da imagem, eu faço uma leitura das informações de editora, do título, tudo isso é um processo leitor. Tanto é que a gente fala que uma capa ou um texto, ele é um texto multimodal, ele tem múltiplas linguagens dentro daquele mesmo texto. E é isso que eu vou trabalhando dentro do meu contexto de processo de ensino-aprendizagem, né? Então, que tipo de conhecimento prévio eu preciso ter? Quais as referências? O que me leva a ler? Então, eu leio a imagem. Ler a imagem é importante? Porque ele te dá uma perspectiva de conhecimento do que você precisa, né? E a predição é a previsão do assunto. Então, quando eu falo da questão da intolerância religiosa, né, na questão do tema aqui do livro, ele já vai me levar à questão do que está sendo, como é a intolerância religiosa no contexto social. Ponto. Já me dá uma premissa, já me dá uma previsão de assunto. E nós somos constantemente bombardeados de informações dessa forma. Tá bom? E, ops, fechou aí. Gente, vocês estão vendo ainda a minha tela? Acho que sim, né? Eu acabei fechando para mim sem querer. Então, um outro aspecto que traz lá, então, as estratégias de leitura do texto, no primeiro momento, é a questão do skimming, que é o objetivo que você olha rapidamente o texto, buscando uma compreensão geral, título, informações não verbais, siglas, nomes, figuras, palavras cognatas, palavras repetidas, as palavras-chave. O primeiro e último parágrafo. Então, é uma leitura assim, tatum. O que você compreendeu? Papum, é isso. Bom, beleza, eu entendi isso. No primeiro momento. E depois eu venho com o scanning. O que é o scanning? Eu já vou selecionando algumas coisas, né? Eu vou selecionando algumas informações, faço determinadas inferências, determinadas afirmações,
E eu vou criando isso a partir de palavras cognatas, né? E também é uma leitura rápida, não é uma leitura aprofundada, porque na leitura aprofundada, o que você tem no aspecto comum? Eu não sei determinada palavra, procuro no dicionário, faço tradução, faço anotação. Isso é um processo comum dentro da leitura de um texto de uma forma proficiente, né? Então, eu sempre comento que ser professor de inglês não é saber tudo, mas saber uma parte, mas também saber trabalhar com essa parte, né? E como eu posso desenvolver a outra parte, tá bom? Um outro aspecto também trazido no material de vocês são os operadores linguísticos, né? Que são as marcas, os marcadores discursivos, né? Ih, passou um pernilongo por aqui. Gente, não liga não, de vez em quando eu caço pernilongo, tá? Porque eu não sei de onde que eles vêm, mas eles aparecem. Eu não sei como é isso, mas acontece. Passou aqui, eu já tô assim, pernilongo. Então, vamos lá. Então, os marcadores discursivos, eles são que facilitam o processo de coesão do texto, que é o entendimento do texto, e tem os afixos nas palavras, são sufixos e prefixos, que possibilitam o leitor fazer entendimento sobre determinado significado de palavras, né? Então, dos marcadores aqui, tem uma lista lá no e-book de vocês, né? De adição, adversidade, causa, consequência, tempo e sequência, né? Então, o mais básico de todos que eu achei, eu falei, cara, foi muito bem pensado essa tabela aqui, porque tem lá adição, que é o and, meu, tudo que é lugar, você sabe que é o que o and é e. But, que é mas, né? Causa e consequência é o so, e o tempo é o first, né? O primeiro. E é legal observar também que quando você traz essa marca discursivas, né? As marcas discursivas para a língua portuguesa, ela aparece para o meio também de conjunções, né? São as nossas conjunções, conjunção adversativa e assim vai, né? E as orações, porque eu vou criando orações subordinadas, orações coordenadas. Dentro da nossa língua portuguesa tem um pouco mais ainda que a gente vai indo, mas a gente consegue fazer essa comparação, isso é bem importante ali. Os afixos, né, que são os prefixos e os sufixos das palavras. Então, você tem o prefixo que é o antes e o sufixo que é o depois, né? Então, isso faz você perceber o significado e como o significado ele modifica, né, a palavra. Então, eu até trouxe aqui na língua portuguesa para a gente entender como funciona na nossa língua, para a gente entender a língua estrangeira. Então, radical seria... Então, tem o exemplo que é desaprisionar. O prise, né, seria o aprisio, né? Na verdade, o prise é o radical, que não varia. Aí você tem desa, que é o que você é o sufixo, né? Então é o prefixo. O onar, que é o sufixo. Então, desaprisionar vem de aprisio, né? Então você tem o significado ali. Então, isso é bem legal da gente observar. E lá no e-book de vocês tem em língua inglesa, né? Que é uma não, ele já tem o significado do não. Forget, que é o radical, esquecer, able, sufixo. Então, você já tem uma modificação. E é legal que quando você utiliza prefixo e sufixo nos radicais, você torna também aquelas palavras de outras classes gramaticais. Então, ela passa de sujeito para passa de substantivo para adjetivo, de adjetivo para um advérbio, e assim vai, né? Então, quando a gente fala assim, consequência, consequentemente, casa, casinha. Então, a casa, ela virou uma casinha, é uma casa pequena, percebam? Então, isso, da forma que acontece na língua portuguesa, ela também acontece na língua inglesa. Você modifica
a classe gramatical da palavra. E tem lá, né, uma lista de prefixo significado, que também é bem legal de olhar e ir observando como essas palavras elas vão ocorrendo dentro de um contexto maior, né? Então tem o diz, o in, miss, an, under, over, sem, posta, né? O sufixo all, able, full, less, useless, lie, don't, ion, meant, nest, e assim vai. Então tem essas listas de sufixos e prefixos que vocês podem consultar na matéria de vocês, que é bem legal, né? E observar sempre assim o que é radical, o que é a palavra original, para o que ela virou, por que ela virou, e é isso. Gente, uau, desculpa, falei demais, né? Ai, corri muito, não, tá tudo bem. Todos bem, todos vivos, menos a Simone. Tudo bem aí, gente? Dúvidas, inquietações? Oi? Vocês estão aí? Só inglês muito mais fácil. É, porque você já está nesse contexto, né, Caroline? Muito mais fácil, com certeza. Gente, fica aqui minha gratidão. Obrigada pela presença de vocês. A aula vai ficar gravada. A gente se vê num próximo encontro, num próximo momento. Caso tá com dúvida, passa lá no fórum de dúvidas. A gente se vê. Muito obrigada. Saúde, paz sempre. A gente se vê. Até mais.